Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, meus amores. Bem, o fim dos encontros da apostila não justifica que nós não possamos nos encontrar de vez em quando. Deu saudade. E hoje eu estava fazendo minhas leituras, meus estudos, e eu percebi que nós não falamos sobre uma questão nos últimos dias que é bem interessante para vocês. No retiro, uma das catequistas, a tia Cláudia, ela falou para vocês para rezarem, né, para proferirem a profissão de fé, credo. Aqui na Bíblia de vocês, nessa Bíblia, que acho que quase todo mundo aí usa essa Bíblia aqui, ou é a pastoral, ou é a Ave Maria, no final dela, olha, última página, tem umas páginas mais grossas, que ela é toda de página fininha, né? Folha fininha. Aqui no final tem uma página mais grossa. Elas são mais resistentes. E aqui fala sobre as orações diárias. Tem o sinal da cruz, o oferecimento do dia, o Pai Nosso, a Ave Maria, o Glória ao Pai, a Salve Rainha, o Creio, que a gente também chama de credo, né? Credo apostólico romano. Tem vários credos. Vocês acreditam que até em outras igrejas, outras religiões também tem credo, não é o romano. E nós, pela Igreja Católica, temos o credo comum, que é pequenininho, né, que a gente profere na missa, e temos o credo constantinopolitano, que ele é bem maior, bem completo e lindinho, bem lindo. Tem várias outras, hein? Tem o Anjo de Deus, o Anjo da Guarda, várias orações, que eu até gostaria muito que vocês tivessem a curiosidade de pegar a Bíblia de vocês e mexer nelas, sem ser no dever de pegar o capítulo tal, o versículo tal, para estudo, para reflexão. Brincar com ela, mexer mesmo, para conhecer. Ó, tem a saudação da Nossa Senhora, no tempo comum, tem oração pelos falecidos, mandamentos da lei de Deus, todos os 10, os sacramentos, os mandamentos da igreja, ato de esperança, ato de caridade, o ato de contrição que a gente recebeu, vocês receberam no dia do retiro, um pequenininho, que é aquele que a gente estava fazendo nos encontros, e tem aqui o ato de contrição grande e tem o pequeno. Esse é bom a gente decorar, gente. Na época que eu fazia catequese, eu acho que os pais de vocês também, a gente decorava atos de contrição. Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido, porque sois tão bom e amável. Prometo com vossa graça nunca mais pecar. Meu Jesus, misericórdia. Esse foi o que eu decorei quando eu fazia catequese, muitos anos atrás. Aqui tem os mistérios principais da fé, unidade e trindade de Deus, encarnação, paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, mandamentos da caridade, os dons do Espírito Santo. É um resumão, tem aqui no final da sua Bíblia. Tem os dons do Espírito Santo, as virtudes teologais, virtudes cardeais. Tem coisas que vocês nem sabem, porque é coisa assim para quem já faz teologia, ou até mesmo quem faz teologia às vezes não estuda isso. Obras de misericórdias corporais, obras de misericórdias espirituais e os vícios capitais. E vocês também têm que saber bem de cor, principalmente esses vícios capitais, que é isso daqui que faz a gente ir pro inferno, de coração. Sabendo que isso aqui você não pode fazer, o seu caminho é a santidade. Quais são os vícios ou os pecados capitais? Soberba, que foi o primeiro pecado da humanidade. Não foi a gula de Eva por querer comer a maçã, e sim a soberba de querer ser melhor do que Deus.
soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. Preguiça está lá no 7º pecado, mas não deixa de ser menos importante. Então, destrincha, por favor, a Bíblia de vocês com todo o amor e carinho para vocês ficarem afiadinhos como cristãos. E o motivo do meu vídeo de hoje foi exatamente para falar sobre o creio, ou o credo, né? O apostólico romano. Nós lemos assim, nós proferimos assim durante a missa. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Até aí todo mundo já sabe, passo a passo, o que significa cada palavra, né? Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos. O que é Pôncio Pilatos? Pôncio Pilatos é o governador da época. Foi aquele que lavou as mãos, que teve que ouvir o clamor da multidão pedindo para crucificar Jesus. Para agradar o povo dele, ele lavou as mãos, não tenho nada com isso, e crucificou Jesus. Então ele padeceu sob o julgamento de Pôncio Pilatos, que é o nome do governador. Foi crucificado, morto e sepultado. Isso aí vocês têm fresquinho na memória de vocês, Sexta-feira Santa, né, que a gente passou por ela há pouco tempo. Foi crucificado, julgado, crucificado, morreu na cruz e foi sepultado. Posto lá dentro da gruta, pedra, envolvido nos tecidos. E aí, morto, sepultado, depois ele fala que desceu à mansão dos mortos. O que é isso? Desceu à mansão dos mortos. A mansão que a gente tem em mente são aquelas grandes casas, né, ricas. E o que quer dizer mansão dos mortos? Mansão, na verdade, significa local de espera. É um local onde as pessoas, como é a mansão dos mortos, né, é um local onde pessoas que morreram aguardam. Aí que me despertou a vontade de fazer esse vídeo. Primeiro, Jesus morreu e foi para o inferno? Não, ele não foi só para o local onde estavam os mortos. Ele foi para o lugar onde eles aguardavam o Salvador. Imagina vocês, nós estamos aqui hoje, mas antes de nós teve um grande passado, um longo passado, vários anos, né, que se passaram antes da nossa chegada a nossa vida, né? A nossa existência. Jesus aconteceu a mesma coisa. Antes de Jesus chegar, teve, né, um passado. Teve Abraão, teve Adão, teve Eva, teve Isaac, teve Jacó, teve um monte de gente antes de Jesus que falavam da palavra de Deus, né? Que falavam, e nem existia Bíblia naquela época. Mas eles tinham contato direto com Deus. Deus fazia inspiração neles, fazia aparição, por exemplo, na sarça ardente. Então ele aparecia, ele falava, ele estava junto, caminhava. Mas teve pessoas que não acreditavam, né? Pessoas faziam coisas erradas, pessoas não queriam ir pela parte boa da história, que é acreditar em Deus. Então foi quando ele fez a palavra virar carne, que é a encarnação de Jesus, né? É a personificação de Deus em pessoa, Jesus. Aí o que acontece? Aquelas pessoas que viviam antes de Jesus morreram na esperança de um Salvador. E nessa morte ficavam lá no Geol, né? Na mansão dos mortos. Morriam e iam para lá esperar a vinda do Salvador. Já imaginou se Jesus morresse e fosse direto para o céu? Esse pessoal que estava esperando em morte o Salvador não teria visto Jesus. E se você não se apaixonou ainda pela vida de Jesus, se você ainda não entendeu quem é Jesus, presta atenção nesse fato.
Jesus é tão misericordioso que ele sabia de tudo que ele passaria de dor física, mas ele também sabia que tinha um pessoal esperando ele morrer. Porque aquele pessoal que morreu na esperança de um Salvador estava aguardando Jesus lá na mansão dos mortos. E Jesus, na sua grande bondade e misericórdia, sabia que ia sofrer, porque ele podia simplesmente, como Deus, falar assim: não, nós vamos, já passei aqui na terra, já divulguei que tem um céu, que existe um Deus maior, todo mundo já sabe. Todo mundo que está aqui já sabe, porque eu já andei pra caramba, já divulguei, já ensinei os apóstolos, já divulgarem o evangelho, já falei, ide e falai da boa nova para todo mundo. Então todo mundo que está aqui já está ciente: Deus, não vou morrer desse jeito não, eu vou subir, somente. Podia ter feito isso, porque ele é Deus. Mas ele sabia que ele ia deixar o povo que morreu na esperança de um Salvador lá na mansão dos mortos sem ver o Salvador. Então ele falou o quê? Não faça a minha vontade, e sim a sua. Sofreu, foi crucificado, suou sangue até acabar e começar a sair água do corpo dele, de tanto que ele sangrou durante aquele sofrimento todo. É doloroso ouvir? Imagine ver, igual o povo na época viu, e imagine sentir como Jesus sentiu. Foi muito doloroso. Morreu? Sim. Jesus morreu? Sim. Por amor até os que estavam aqui antes dele. Então ele morreu? Sim. E foi lá na mansão dos mortos para salvar os que estavam lá, que vieram antes dele. Olha, você vê o tamanho do amor de Deus por nós. Se você não tinha amor por Deus ou por Jesus, ou não tinha entendido ainda o tamanho desse amor, perceba nesse fato, nesse simples, singelo, discreto itemzinho do nosso credo. Desceu à mansão dos mortos, passou lá 3 dias. Os tempos não são os mesmos aqui e do outro lado. Do outro lado, a gente percebe que eles falam 3 dias, mas a gente aqui fica meio confusa, né? Mas, gente, como que assim? Morreu na sexta, isso falando da sexta-feira santa, sábado de aleluia, no domingo ele já ressuscitou, né? Não dá se você contar falando sexta, sábado e domingo, então 3 dias, mas se a gente for falar em 24 horas, não dá 24 horas direito, né? Porque é 3 horas da sexta, 3 horas do sábado daria um dia, 3 horas do domingo daria 2. Se você fosse contar as 24 horas conforme é a nossa contagem, não daria, né? Porque diz que Jesus morreu às 3 horas da sexta-feira. Como que domingo já faz 3 dias, né? Mas vamos esquecer a contagem humana e vamos contar os dias sexta, sábado e domingo. Ele passou 3 dias na mansão dos mortos fazendo a divulgação que ele era o Senhor Salvador, que eles tinham durante toda a vida esperado, e ele tinha morrido e estava lá em espírito para divulgar a salvação. E quem quisesse ser salvo estaria com ele. Então ele pegou essas almas que queriam ser salvas, que aguardavam o Salvador, e levou para o céu. Olha que coisa mais linda de mamãe, gente. Papai do céu sofreu pelas pessoas que já tinham morrido antes dele. Morreu e foi lá salvar. Depois que ele salvou as pessoas que estavam lá aguardando na mansão dos mortos, que as salvou, já deixou nas mãos de Deus, ele voltou aqui na terra, visitou os apóstolos, divulgou que ele tinha ressuscitado e que agora sim ele ia para a casa de Deus, para a casa do Pai, né? Pro reino, que ele é o rei. Olha que coisa mais linda. Então, se vocês não tinham essa visão do tamanho desse amor, eu acho que esse é o momento de ter.
Esse é o momento de, independente da situação que você esteja vivendo lá fora, de sofrimento, de dor, de agonia, de maldade humana, que você tem um Deus que te ama incondicionalmente. Ama. Essa é a prova de que ele morreu por você, ainda foi salvar os que amavam ele e que não tinha nem o visto. Salvou e voltou para salvar a gente. Então ressuscitou e está lá em cima olhando por todos nós ainda e querendo que a gente seja santo, obedecendo todas essas regras aqui, principalmente de não cometer esses pecados que aqui fala vícios capitais, que também é conhecido como pecados capitais. Você obedecer todos esses aqui, não praticar nenhum desses aqui, e sim praticar os 10 mandamentos que foi dito por próprio Deus, praticar as virtudes que Deus sempre pede, a verdade, a clareza de espírito, o amor incondicional, que é o mais difícil de todos, você amar aquele que te faz mal. Entendeu? Então, fica essa mensagem. Credo é a nossa profissão de fé. Se você acredita, se você crê, é o creio, é o credo. Se você crê que tudo que está aqui dentro é verdade, que Deus morreu por nós por amor, você está no caminho certo. Pratique caridade, tenha fé, orações, sempre com frequências, tenha essa intimidade com Deus. Leia sempre a Bíblia. Não é acabando a catequese que vocês estão livres, não. Vocês estão mais próximos, vocês são conhecedores de que aqui dentro está a salvação. Então, paizinhos, mãezinhas, vozinhas, tios, crianças, adolescentes, quem vocês conhecem que possa ver esse vídeo, acreditem. Desceu a mansão dos mortos para salvar até os que tinham ido antes dele para salvar. E veio salvar a gente também. Então, fique com Deus. Esse foi um vídeo rápido, não tem nada a ver com a catequese, é um vídeo meu para vocês, de presente, é um bônus, porque estamos chegando na época que vocês vão ter esse gostinho de comungar Jesus, então é bom vocês conhecerem profundamente o amor deles por nós, tá bom? Fique na paz de Jesus, uma excelente quarta-feira, que Deus abençoe todos nós e que não esqueça de oração, tá? Não esqueçam de orar. E até acredito que se vocês não tiverem tempo para ficar rezando durante o dia, pelo menos a gente podia fazer um pactozinho aqui nós, né? Pacto de fé, de continuidade e perseverança. Pelo menos 3 Ave Marias no final do dia. Isso para todos, mães, pais, vós e os ex-catequizandos. 3 orações. Essas 3 orações de Ave Maria seriam como se fossem em gratidão a Nossa Senhora, a Jesus e a Deus, a Santíssima Trindade. 3 Ave Marias antes de dormir, beleza? Pelo menos isso. 3 orações, 3 Ave Marias antes de dormir, para proteger o sono de vocês e pela gratidão de ter passado um dia com vida, né? E de preferência com saúde, beleza? Amor para vocês, beijo no corações e fique com Deus. Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.